Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um react, dessa vez o programa Bate-Papo da Rede Super de televisão sobre comunismo e cristianismo de acordo com a indicação do vídeo. Bora ver. Não sei se vocês já leram o Manifesto Comunista. Não. Já. Perderam Não, nada li. também. É bom, mano. Não, mas o meu problema não é meu problema. A minha questão assim, é quem se diz de esquerda e não lê o manifesto. Aí eu vejo que é um problema. Concordo. Mas assim, você ser de esquerda não significa que você tenha que ser marxista, tá? Eu sou, ok? Mas a esquerda é um espectro bastante amplo que cabe um guarda-chuva de gente. Se você está minimamente preocupado com reformas dentro do capitalismo, para tentar garantir um mínimo para as pessoas, distribuir uma rendinha aqui, pipipipopopó, você já está na esquerda. Porque direita nem isso entrega, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes é marcado com esquerda desde uma social-democracia aos moldes europeus, até outras coisas. Então, assim, não necessariamente você precisa ler o manifesto, ser marxista e tal. Agora, se você quer conhecer o manifesto, recomendo. Excelente, um texto totalmente excelente, muito bem explicativo, apresenta uma panfletagem maravilhosa para o seu tempo no século XIX de mobilização dos trabalhadores que já estão engajados num processo revolucionário, tentando fazer isso, já que estão sendo super explorados, tá? E aí Marx tenta dar sua contribuição numa panfletagem, é um panfleto, tudo bem? Muito rigoroso, com muito conteúdo massa, mas é panfleto, é de agitação e propaganda. Você quer saber de ciência marxista? Isso estuda essa brincadeira aqui, né? Os volumes do Capital e tal. Então, mas tudo bem. Ou pega lá o texto do Salário, Preço e Lucro, que é muito massa, é uma palestra praticamente do Marx, que é muito curtinha e que resume boa parte de suas teses. Fica aí a dica também para quem não quiser encarar tudo isso aqui. Mas o manifesto é massa, mano. Qual que é o problema seu? Esse é o pastor Cássio Miranda, não sei se vocês conhecem ele, mas é o camarada que disse que o Bolsonaro tinha sido ungido por Deus. Mas isso é só um comentário. Porque, com certeza, os professores de história que vocês tiveram na trajetória, grande parte deles era de esquerda, era marxista. Sim. Porque foi o ensinamento que nós tivemos na faculdade de história. Então, só tem uma visão. Ai, é amplo esse negócio da esquerda, né? Nossa, tudo marxista. Cara, aí eu vou pra universidade, chego na universidade achando que vou ser ensinado na doutrinação. E não tive nada disso. Para estudar Marx foi por minha conta, tá? Na universidade. Nem na universidade, na faculdade, nem no mestrado. Eu só fui estudar o Capital, ler ele, pegar ele valendo no doutorado. Só que assim, tô falando formalmente, porque eu leio essa birosca há muito tempo, mas no doutorado foi a primeira vez que eu tive uma disciplina em que se leu um trecho do Capital. Até o doutorado, passei limpo. E se você for honesta no seu processo, você vai descobrir que você não passou por isso, não. Você acabou de perguntar para dois camaradas se eles leram o manifesto e disseram, não, nunca vi, não. Ah, perdeu nada. Engraçado essa piada aí. Só tem um lado da história, só um viés da história. Só o lado. Eu não sei se você quer realmente bater papo Vambora, sobre isso. Vambora. Mas eu confesso que... Não, eu puxei o papo pra não falar a respeito. Desculpa, Samir, é que eu não resisti. Esse é o pastor Samir, não sei se vocês conhecem, acho que ele é de BH também, Igreja Batista Central da Alphaville. Se eu não me engano, ele é ligado ao movimento Dunamis. Estou fazendo esse comentário pra você poder pinar ele aí, caso você conheça o universo crente. Qual o seu espectro crente, né? Já que tem um espectro político, um espectro crente. Já votei no PT em Ô, louco! 2002. Votei no Confissão. Lula. Após a decepção com ele, né? Veio Triste. mensalão, outras coisas mais. Imagina. Eu continuei na esquerda ainda, Ô, louco. ok? Fiel. E tem aí, talvez aí uns 6 anos que eu vi que não fazia sentido. Esse vídeo é de 2018. Pré-eleição, em setembro de 2018. Então, eu já votei no Lula, hein? Essa informação é importante. Pré-eleição. Eita, nós, mano. Então, há uns 6 anos atrás, ou seja, desde 2012, você largou a esquerda, esse amplo espectro, mas de esquerda e nunca leu o manifesto. Tudo bem. Então significa que não era de uma esquerda revolucionária, nem marxista, como a gente comentou, né? A esquerda é um guarda-chuva imenso, dá pra ser de esquerda e não passar nem perto de revolucionário. Né, em que quando as questões ideológicas elas começaram a tomar Sim. um corpo maior, aí eu concluí que não faria sentido. Agora, Não.
avaliando o porquê eu votei, né, na esquerda, eu não tenho assim, dúvidas de que subliminarmente eu fui influenciado pelos professores de história, de geografia, enfim. Eu não sei quantos anos você tem, Samir, e nem quantos anos você tinha em 2018. Mas seus professores de história e geografia subliminarmente ali colocaram a mensagem, né, por trás de alguma coisa. Você terminou o ensino médio quando? Ou a menos que você tenha feito uma faculdade de geografia, de história, ou essas paradas todas, e aí o pessoal continua ali na doutrinação marxista que não existe, né? Tanto que você nunca leu o manifesto. Então, se existisse alguma coisa tinha chegado, exceto do ponto de vista da manutenção dessa loucura que crente gosta, eu como crente de nascença, sei até hoje que nós mantemos essa ideia maluca da conspiração, né? Então, todo produto cultural, quando eu era criança, fosse brinquedo, fosse música, fosse vídeo, fosse sei lá o que lá, alguma coisa do demônio tinha ali por trás. Como ficou meio fora de moda essa parte do demônio, entre nós pentecostais não, mas entre outras tradições sim. Essa foi perdendo moda, né? Foi ficando cada vez menos inteligente você falar sobre o diabo, sobre o demônio. Você precisou começar a criar novos esquemas, né? Então você cria o novo homem do saco para adultos, que é o marxismo cultural, que aí, né, tá enfiando aí subliminarmente as mensagens. É assim, não sei quantos anos você tem, cara, mas essa história de que os professores estão te influenciando com mensagens subliminares, pô, não dá, mano. Você votou na esquerda porque você tava na onda da galera que tava votando todo mundo no PT. Inclusive por causa da bendita da conciliação, que é se aproximar de empresários, se aproximar da galera de rica, pipipipopopó, fazer várias concessões para conseguir espaço e a pessoa, beleza, já não é mais aquele galera revolucionária, então a gente gostou. E aí se apropriou e falou, vai dar certo. E vamos combinar, todo mundo aqui ganhou com isso, hein? Não vamos tirar onda não. Porque aqui eu sou crítico, sou comunista, mas pastorzada, crente, igreja, agradeço a existência do PT. Porque foi exatamente no período petista, com melhora de crédito, melhora de condição de vida da galera, que o pessoal conseguiu acessar a universidade, pipipopó, que as igrejas foram enchendo e a teologia da prosperidade finalmente vigorou, né? Que o cara orava no domingo e fazia o seu sacrifício, na segunda chegava pelo crediário um micro-ondas, uma casa, do Minha Casa Minha Vida, onde eu moro, por exemplo, moro num apartamento Minha Casa Minha Vida, ou num carro, uma geladeira, o filho entra na faculdade, acontece essas coisas, né? Foi melhorando e a galera foi vivenciando. Isso ajudou bastante a reforçar e garantir aí uma chancela de que valia a pena prosperar. Aí na hora que a crise bateu, a gente começou a ver umas maluquice dentro da igreja também. Bateu a crise em geral. Mas isso é tema para o meu curso Evangélicos e Política no Brasil, caso você queira fazer. Aproveitei a publi. Valeu, Samir, pela escada. Década de 70, 80, 90, primeiro década do século XXI, gente, aqui no Brasil, para você ser do bem, você tinha que ser de esquerda. Porque para você preocupar com os pobres, com justiça social, se você não fosse de esquerda, você não preocupava com o semelhante. E eu que sempre quis, eu também, minha trajetória. Não. Se fosse isso, eu tava feliz. Pra você estar preocupado com os pobres, você tem que ser de esquerda. Pô, seria bom. Então, ou isso é verdade, né? Que significa que só a esquerda se preocupa com o pobre. Ou o que é a mais verdade, que eu acho que é o que você tá esquecendo, cara. Seguinte. O que aconteceu entre a década de 70 e 90 aqui nesse país? Ditadura militar, meu mano. E você está aliado à ditadura militar, pega mal. Então chegou num limite em que a violência, a perseguição, a desgraceira de autoritarismo e tudo mais de uma ditadura de direita fazia com que as pessoas se aproximassem à esquerda, porque tinham que estar contra esta bagaça que estava violentando e desgraçando a vida de geral. E ainda chega num processo de crise econômica nos anos 80 que é insustentável. Então assim, você tinha que estar contra toda essa estrutura que foi montada a partir de um golpe militar financiado pelos Estados Unidos, apoiado pela classe empresarial brasileira, tá? Fique claro toda essa estrutura aí, que faz essa brincadeira e a gente vivencia décadas de violência, perseguição e pipipipopopó, e a galera resistindo. Essa resistência fortaleceu esse grande espectro de esquerda, que não necessariamente é marxista, ao contrário. A galera que era mais revolucionária foi duramente perseguida e foi apagada, sumida, desaparecida. Boa parte sobrou uns gato pingado. A maioria sumiu. E aí a galera da conciliação e tudo mais consegue algum disfarce, alguma estrutura, algum apoio, e ainda bem, porque a gente conseguiu aqui alguma resistência a esta bagaça. Mas era comum e fazia sentido ser de esquerda, porque ainda tinha na memória das pessoas, memória popular, a violência que foi a ditadura militar.
de direita, conservadora, canalha, tá? Então, não é de esquerda moda porque cuida dos pobres, é por causa dessa bagaça, mas a gente esqueceu que chega a bonança, você esqueceu do período que foi a desgraceira, né? A memória é curta, curta. A história é muito parecida com a sua. Muito É a parecido. sua, Sérgio, agora. Há, na verdade, aspectos, né, tanto Fala, na pastor. ideologia de esquerda como na ideologia de direita, que eles se aproximam do cristianismo. E há aspectos também que se distanciam. Né? Como você falou, na verdade a gente sabe que o homem, por natureza, ele é falho e nós temos que buscar em Deus a direção para nossas próprias vidas, porque Deus é o padrão. Voltamos ao grande artifício da discussão em torno da crítica ao socialismo, ao comunismo, ao marxismo e tudo mais. O homem é falha por natureza, então todos os seus projetos são ruins. Logo, aceita que dói menos que esse mundo tá ruim. É basicamente isso. Já discutiu isso aí nos outros react lá do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do Jonas Madureira, e até o do menino lá, do pessoal do... Acho que é Vinícius, esqueci o sobrenome dele. Foi mal, meu querido. Mas esses react aí, toda hora bate nisso. Nós sabemos que o homem é caído por natureza, perverso, é depravado, é não sei o quê. Então vai dar tudo errado mesmo. Abraça a desgraceira e vamos pro suicídio coletivo. Para Exatamente. todos nós. Todos. Então, quando nós nos aproximamos mais de uma ideologia humana, nós corremos um risco muito sério, na verdade, de estarmos errando. Mas qual que é a ideologia divina? Sério, esse é o problema. Vocês estão criando um ambiente como se ele fosse neutro, né? Como se a igreja fosse neutra, como se a leitura da Bíblia fosse neutra, como se não houvesse ideologia atravessando esse bate-papo super informal aí entre vocês, que são escadas para vocês poderem fazer valer essa teologia reformada. E aí eu acho que os reformados estão muito orgulhosos agora do pessoal da Lagoinha, que está produzindo esse conteúdo totalmente excelente, para dizer, olha... O homem, o pecador por natureza, é caído, é depravado, então não adianta fazer nada. Só aceita essa desgraça. E aí não tenta fazer revolução, não tenta fazer reforma, não tenta fazer nada. Não aceita a transformação, porque nós vamos errar, né? E aí uma loucura, porque é sempre nisso. Se é impossível fazer tudo perfeito, a gente não vai fazer nada. E isso é uma não aceitação da nossa limitação. Vocês não estão aceitando que os seres humanos são limitados. Vocês estão com a pretensão, no fundo, de que nós fôssemos capazes. Ai, como a gente não é capaz de ser Deus, então a gente aceita a desgraça. E não é isso. Como nós somos incapazes de ser Deus, vamos fazer o que dá pra fazer. E o que dá pra fazer não é simplesmente se entregar pra morte ou entregar o vizinho pra morte, que é isso que vocês estão fazendo, aceitando que o vizinho vai morrer. Vai ser explorado, vai ser violentado, não vai ter comida, não vai ter casa, não vai ter nada. Ah, é porque o ser humano é mau por natureza. E não é que sou eu, o ser humano. E você também que tá sofrendo. Então aceita a tua sina. Pô, puta sacanagem, né, mano? Nós temos que buscar estar centrados e baseados na palavra de Deus, naquilo que Deus coloca. E Vou colocar aqui na descrição um texto muito massa que a gente publicou na Zelota, chamado Bíblia e Ideologia. Aí a gente faz uma discussãozinha se essa interpretação bíblica aí dá pra fazer sem atravessamentos ideológicos, como se a palavra de Deus cai do céu na cabeça dos seres humanos, e totalmente neutra, né? Neutra, nada tóxico aqui. Se liga, rapaz. a partir disso, como cidadãos, inclusive, nós temos que fazer opções políticas, inclusive, Claro. num ambiente eleitoral como nós estamos agora. Então Mas, realmente, assim, eu fico com muita apreensão, inclusive quando eu vejo em redes sociais, Corta pro Cássio Miranda. Bolsonaro é ungido por Deus. Ele falou isso. O próprio monstro bizarro republicou isso. E eu sou ungido por Deus. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, Deus escolheu ele. Não foi a nossa ideologia, não foi a nossa preferência, não foi a nossa militância. Foi Deus. E aí é neutro, né? Mas tudo bem, vamos voltar, pastor Célio, e as redes sociais que ele está usando. cristãos se digladiando por conta de defesa de ideologias humanas, que são baseadas, muitas vezes, num pensamento que ele é falho por natureza, né? Novamente. E os cristãos se digladiando aí por questões humanas estão errado. Porque devia estar se digladiando por questões divinas, como foi na história da igreja inteira, né? Que o pessoal ficava matando em nome de Deus. Vocês estão aí matando em nome de nada, estão brigando em nome de nada, tinha que estar matando, fazendo essas coisas violentas em nome de Deus. Ei, Laia. Sua essência, né? Isso é muito complicado. Então, Natureza. E até essa questão teológica que você mencionou, Célio, não vou falar pastor Célio, pastor Tabi, você me chama de Cássio e a gente fica entre pastores aqui no primeiro nome. Afinal, nós estamos aqui no mesmo nível, né? Se tivesse aqui um membro, uma ovelha,
tudo bem, aí a gente reafirmaria a nossa posição de poder. Mas como estamos entre pastores, vamos só apenas o nosso primeiro nome. Cara, isso aí é um ato falho muito bacana, né? Porque existe essa estrutura de poder e de autoridade. E mesmo se você, pastora, que tá acompanhando essa brincadeira aqui, fala, não, mas eu nem gosto que me chamem de pastor, eu prefiro pelo nome. Não importa, isso não vai mudar muito, pode criar algum senso de afetividade e tudo mais, mas o lance é que as estruturas de poder, de autoridade, elas são determinadas no coletivo, em como se dá a dinâmica institucional de um espaço, de uma organização humana. Então, mesmo que você fale, não precisa me chamar de pastor, todo mundo vai te tratar de modo diferenciado porque você ocupa um papel de autoridade. De autoridade institucional, porque você está na liderança de uma igreja, tem um cargo, tem uma função, acima das demais, dada a estrutura de distribuição do poder, de tomada de decisão e até de monopólio da palavra. E aí, desta posição, mesmo que você não queira, coletivamente está determinada essa estrutura. Então se reproduz. E tá tudo bem porque é assim, isso não é um problema, tá? Eu só tô comentando isso porque é algo que eu estudei bastante, meu mestrado é sobre isso, sobre a questão da corrupção nas instituições, e a corrupção tem a ver com a fetichização do poder. E essa ato falho aí já mostra esse negócio, tipo, já se acostumou que é isso mesmo. E não tem problema, porque vai ser. Tem autoridade, toda instituição precisa de autoridade. O problema é quando essa autoridade se fecha sobre si mesma, e aí realmente entende que não está a serviço da comunidade, mas acima dela, vamos aqui conversar por cima, né? Vamos apenas pelo nosso nome. Mas não é isso, cara. Você sempre vai ser visto como autoridade, então entenda isso, é uma responsabilidade. Responsabilidade. E responsabilidade com a vida das pessoas, não com você mesmo e nem com o além, tá? É com você. Isso é com as pessoas, com a comunidade, não com você. Mas, assim, o pressuposto, por exemplo, né, que você mencionou, que é um pressuposto das escrituras, da depravação total da raça humana, de que nós... Não é um pressuposto das escrituras. Não é. É um pressuposto de uma teologia específica, reformada, protestante, da qual a gente é formado, e tudo bem, tem sua função, beleza? Não estou aqui negando que não é isso, na verdade. Pode ser extremamente funcional, inclusive para as relações humanas, e pode ensinar um monte de coisa, como ajudou em vários sentidos. Inclusive nesse que eu estou falando, somos limitados, então a gente não tenta fazer o céu, a gente tenta fazer o possível, tá? Beleza. De todo jeito, existem outras teologias também reformadas, caso vocês não queiram ir para outros ambientes cristãos, em que sim, a natureza humana é considerada como boa ou como pretensão de bondade, porque não tem esse negócio de depravação total. É uma das bases da diferença, por exemplo, entre Thomas Müntzer, o que o Ernst Bloch, fica aí dica para quem gosta, o teólogo da Revolução, né? Ernst Bloch tem um livro chamado O Teólogo da Revolução, que é sobre Thomas Müntzer, em que ele comenta sobre essa questão da interpretação e do modo de trabalho dessa teologia, como ela é completamente distinta, numa série de aspectos, especialmente na questão antropológica, do que é uma teologia reformada que vigorou, na base da bala e da pancada, porque eu quero lembrar que os camponeses de Thomas Müntzer, junto com Thomas Müntzer, os camponeses, a galera que trabalhava, ralava na base, foi massacrada, morta, violentada por Lutero junto com os burgueses e com Reis, tá? Dito isso, a nobreza se juntou com a galera dos poderosos e esmagou essa outra galera na pancada, existem outras maneiras de você interpretar. Aliás, é até curioso, porque esse é um programa batista, né? Deveria estar numa tradição em que não compreende o ser humano como depravado, não. Mas já aprenderam muito bem como se deve interpretar a realidade para sustentar o sistema capitalista. Mas isso aí a gente já falou também nos outros reacts do Nicodemos, do Hernandes e do Jonas Madureira sobre essa questão dessa interpretação da depravação humana e tal. Mas, cara, isso não é bíblico. Isso é uma interpretação teológica, complexa, tem um monte de coisa envolvida e tudo mais. E quando você envolve esse monte de coisa, quando você faz a leitura, é isso que aparece para você, sempre. Mas existem outras possibilidades, outras interpretações. Vou botar alguns artigos aqui, se der na descrição também, para quem se interessar pelo tema. Nós somos pecadores. Esse pressuposto já nos leva a olhar certas ideologias humanas, políticas, com um olhar... Quais não são humanas? Porque quando a pessoa acredita que a mudança político-partidária vai levar a uma sociedade que um dia vai ser uma sociedade sem classes e justa, ela é utópica completamente. Verdade. Porque não é uma questão de mudança política partidária, é uma questão das relações de produção. Temos que mudar as relações de produção, porque as relações de produção vigentes funcionam à base da exploração e superexploração da vida das pessoas, em troca ou visando, tendo como orientação não a melhoria da comunidade, garantia de condição de vida, organização social do trabalho de maneira planejada, pensada, refletida, senão vão obter lucro e maximização de lucro.
Então não é questão política partidária, é uma questão de mudança de estrutura, do modo de organizar a sociedade e seu processo de produção, de trabalho, de organização do trabalho, humano, de como a gente trabalha, quanto a gente trabalha, que tipo de relação de exploração está vigente. É esta a ideia. Então, realmente, se eu mudar um partido e fosse fazer a utopia, tá errado. Mas é questão de mudança dessa parada. E agora, não é trazer tudo perfeito, não é solucionar todos os problemas. É sabendo de que hoje, do modo como nós organizamos a vida, violenta a maioria das pessoas e superexplora e tudo em torno de busca de capital, aumento, produção e reprodução de capital, na forma de aumento de taxa de lucro, de garantia do aumento da taxa de lucro, ou seja, é isso que a gente está falando, sabendo que a vida indo para essa direção destrói tudo, destrói as condições de vida, destrói a natureza, destrói tudo, hein? Porque é impossível ter riqueza ilimitada, exceto se vocês tenham aceitado essa parte, né? Que existe coisas ilimitadas nessa criação limitada. É impossível que a gente destrói as condições de vida, dada esta realidade, a gente precisa mudar. Se o nosso objetivo é ter uma vida melhor, enquanto seres humanos, coletivamente, comunitariamente, se você preferir, enquanto corpo de Cristo, tá? Tem que mudar. Senão, a gente continua nessa base exploratória que destrói as condições de vida de todo mundo. Pô, mano, é muito simples, assim. E não é fazer a perfeição na Terra, é mudar essas relações para tentar melhorar, garantir o melhor. Dentro do possível, o que é possível fazer. Só que vocês, porque não conseguem o céu na Terra, jogam tudo pro inferno. Esse é o negócio. Não conseguiu sair na Terra, então que vá pro inferno. Não é isso, mano. Quem tá com a pretensão no fundo de ser Deus são vocês, não a gente. A gente quer fazer o possível. A gente quer fazer o possível, o que dá e o que dá pra melhorar a vida das pessoas. E pra vocês não é. É aceita a regra do jogo, e aí você tem gente morrendo de fome porque foi mal distribuído o trabalho e o processo de trabalho, não dinheiro. Trabalho, porque a gente produz comida suficiente pra todo mundo. A gente poderia garantir condição de vida pra todo mundo, ia poder estar melhor pra todo mundo. Não é todo mundo igual, é melhor para as pessoas, para ter vida digna, vida boa. Daria para fazer isso? Dá. Fazemos? Não. Então, aí você faz o quê? Entrega e parece que é um acidente natural. As pessoas estão morrendo porque isso é da natureza humana. Não é, nós estamos escolhendo todos os dias a manutenção dessa bagaça. A gente escolhe isso. Nós estamos decidindo isso. Mesmo que você não tenha... Ah, mas eu não participo. Exatamente, mas estamos decidindo porque a decisão é coletiva. É de todos nós, enquanto sociedade. Aí, como esses caras não conseguem ter o poder de tudo pra ser Deus e decidir da noite pro dia a transformação de tudo, aceita e fala, é isso aí. E aí vai lá e fica no bem bom, muda pra Miami, constrói igreja, explora, pede dízimo, explora a galera, pipipi, popopó, viaja, tira tempo pra ficar lendo nada. E aí é isso, entendeu? Então... Mas bora lá. Como não dá pra fazer utopia, que todo mundo morra. Vivamos a distopia que os nossos filhos não tenham ar pra respirar no futuro. Obrigado, pastor. Tô muito contente. Por quê? Um homem, a não ser que seja transformado pelo Espírito Santo, isso na Nova Jerusalém, ele não vai conseguir viver de maneira igualitária. Não tem jeito. Nós somos pecadores, não adianta. É isso, gente, mas fica até chato, porque sempre é esse o argumento. A gente não vai viver de maneira perfeita e igualitária, a menos na Nova Jerusalém. E aí, trabalhador, trabalhadora, querido, querida, que vai na igreja e que crê na salvação, crê no reino de Deus, eles leem o reino de Deus está próximo como uma questão temporal. E aí eles jogam o reino de Deus que está próximo lá pro futuro infinito, ou quando depois que você morrer, entendeu? Só que para eles o reino de Deus está próximo fisicamente. Não é só em tempo, é espacialmente. Porque todo dia pode desfrutar alguma coisa boa, né? Todo dia tá podendo ter tempo pra cultuar, pra adorar, pra comer, pra dormir, pra pipipi popopó, fazer programa ruim, tudo isso. Tá excelente essa dinâmica, tá maravilhoso. Eu tô muito contente em saber que o pessoal acha que o reino de Deus está próximo, é simplesmente temporalmente. Joga lá pro futuro e não espacialmente, que é tipo, cara, tá aqui, ó. Tá perto. E aí eles são completamente antibíblicos, né? Porque em Lucas 17, olha meu momento crente. Como ainda crente, eu sei das coisas de crente. Lucas 17 tem uma paradinha muito massa, né? Os caras falam, Jesus, quando que chega o reino de Deus? Cadê ele? E aí ele fala, não tá lá, nem tá aqui, não vai nem vem. Ele está entre nós, entre vocês. São essas duas possibilidades de tradução. Entre nós ou entre vocês, no meio de vocês. Já está. Só que aí, em vez da gente acessar esse reino, tem uns porteiros do céu que não deixam a gente entrar. Né? Para mim, a nossa utopia é a nova terra. Uhum. É a nova Jerusalém. A minha também. A gente esperar nesta terra aqui um estado de perfeição e de justiça plena. Mas quem quer estado de perfeição? Eu acho que chega a ser utopia, né, Samir?
Porque assim, a utopia tem essa ideia do A verdadeira utopia. Do irrealizável. do realizável. Sim. Nós sabemos que é real. Quer dizer, a Nova Jerusalém, quer dizer, aí o leão vai ficar... 3 pastores sentam em volta de uma mesa. Setup da piada pronta, né? A gente vai montar um setup de piada para começar a conversa. E, gente, utopia tem essa cara de impossível. E a gente sabe que é real. Real é o quê? O reino de Jerusalém no futuro, quando a gente morrer e tal. Isso é real. E a realidade hoje, que tem gente morrendo de fome. Quase mandei um palavrão pra empolgado aqui. E esta realidade de carne e osso aqui, ó. Não é no além, é agora, respirando. Numa cidade que eu moro aqui que não dá pra respirar, São Paulo. Uma desgraça aqui. Capão Redondo aqui não dá pra respirar. Tem ônibus pra caramba, fumaça pra caramba, calor pra caramba. A bagaceira, esse negócio aqui. E é isso. Aí não dá pra respirar. Aí tudo bem. Esta realidade não importa. O que importa é a realidade que a gente não tá vivendo. Em que as pessoas não estão morrendo, porque elas nem estão lá. Agora, as que estão morrendo, que morra. É isso. É lavar a mão, tá ligado? E ele fala, não, aquilo que importa, não a realidade que a gente tem hoje. Que não é fazer tudo... Eu já acabei de falar, mano. Não é realizar o impossível. É fazer o que dá, fazer o que é possível para transformar a vida das pessoas. Está nas nossas mãos. A gente criou, a gente muda. A gente criou o Estado, a gente criou o mercado, a gente criou um modo de viver em cidade que é uma bizarrice. A gente criou e a gente pode mudar. Porque é produto da história humana, da realização do trabalho humano. Só que para vocês não, vocês assumem como se fosse divino. Foi Deus que botou isso aí, não foi? Foi Deus que fez o Estado, foi Deus que fez o mercado, foi Deus que fez... O homem tá corrompendo, mas essas instituições aí estão desde sempre. E aí não pode tocar, não pode mexer, deixa rolar. Cara, não dá. Isso aí é um pensamento antiutópico besta, que se não dá pra fazer o impossível, a gente não aprende nada. Quando, na realidade, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu vou indicar, eu vou colocar aqui também, na descrição, um livro muito, muito complicado de ler, mas muito massa, chamado Crítica da Razão Utópica, do Franz Rinkelamert, tá? Ele faz uma discussão muito massa, e entre as discussões que ele faz, ele discute com o Popper, que é um filósofo da ciência, não dá pra chamar nem de filósofo nem de ciência, mas tudo bem. Tenho meus problemas com ele, foi mal aqui pelo lado de homem. Mas o Mano tem sua produção e faz exatamente esta discussão que eles estão fazendo. Não dá pra fazer o impossível, então a gente abre mão. O resultado é esse. E aí o Rinkelamert destrincha como essa argumentação é falaciosa. E no meio de destrinchar, que eu ia ficar aqui umas 3 horas pra ficar falando sobre isso, ele mete uma parada muito massa que é o seguinte: a gente aprende o possível à medida que tenta o impossível. E isso é básico da estrutura da história humana. Descobrir o que não dá, você descobre o que dá. Agora, para você realizar algo, você planeja, você imagina, pô, se eu fizesse isso e projeta, a projeção, ela não é algo dado. Ela é um horizonte a partir do qual você começa a realizar o possível, descobre o possível. Então você imagina, você projeta, você joga lá na frente. E uma imaginação social, um projeto social, é isso. Você fala, cara, eu quero transformar essa realidade. Deveria existir de tal maneira. E eu jogo. O que a gente vai fazer? E realiza. Na medida que você tenta realizar esse bagulho, você encontra seus limites. E aí você reorienta o projeto. E aí você vai aperfeiçoando dentro do possível. Mas esse possível só é percebido a partir do impossível. Você só sabe que você precisa comer porque deu fome. Tá faltando comida? Tem ausência desse negócio, você vai procurar comida. Tem ausência de condição de vida, você vai procurar condição de vida. Tem ausência de dignidade para as pessoas, a gente vai procurar como fazer dignidade para as pessoas. E aí você projeta, e esta projeção não está garantida, a gente constrói ela. E aí você aprende os limites do possível. Só que vocês não querem isso, vocês querem ou céu ou nada. E aí, vocês preferem o céu, porque o de vocês está garantido aqui na Terra, né? Estão vivendo bem, estão comendo bem, estão podendo sentar em volta de uma mesa e construir um excelente diálogo de qualidade. Complicado. Com o cordeiro, né? As crianças estarão nas praças, quer dizer, a paz verdadeira vai reinar. Agora até aquela imagem famosa do Testemunho de Jeová, né? Com as crianças, o tigre, o leão. Maravilhoso. lá a gente tem que entender. Eu acho que nós temos que ter envolvimento político partidário, sim, mas não podemos ser. Estamos no mundo, né? Exatamente. Pelo menos o senhor Cássio foi honesto dessa vez. Né? Temos que ter envolvimento político partidário mesmo. E a gente descobriu, porque inclusive o teu envolvimento político partidário resultou em dizer que o desgracento foi ungido por Deus. Aí foi Deus que veio intervir na história, né? Complicado esse negócio. Mas tudo bem, minha gente. Ficamos por aqui porque já bateu minha canseira. E todos os dias a gente vai trazer aqui a boa nova, mas todos os dias úteis. Então todos os dias trazendo a boa nova, não.
todos os dias úteis. Que merece descanso, né? Até a próxima, gente. Valeu! Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha publi. É o seguinte, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso, tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos no país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento, informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!